no nosso lar e abrace a cada um de nós, dirigindo o seu doce e meigo olhar, nesse instante, para o nosso planeta Terra, que precisa, Senhor, da sua intervenção, mais de Deus. E é confiando neste abraço que nós nos entregamos todos neste encontro de amor e de tudo. Que sejamos todos nós abençoados nesse que assim seja. Meus amigos do CLAU, nós estamos reunidos hoje numa data muito especial. Como não pode ser esquecido, nós estamos destacando que hoje nós temos a data evocativa do descobrimento do Brasil. E nos parece profundamente oportuno que seja feita uma releitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem tiver este livro em casa, antes de cerrar os olhos pelo sono, aproveite para ler o capítulo que destaca a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil na data de 22 de abril de 1500 e os acontecimentos que se seguiram. Evoco aqui a pena fascinante de Humberto de Campos, nascido aqui no Maranhão, onde me encontro nesse instante no 6º andar do Hotel Ibis. Ao mesmo tempo, me sinto profundamente vinculado aos corações, todos que em Salvador compartilham da rede virtual nesse instante, garantindo que o nosso CLAU não pare as atividades. Consta nas narrativas profundamente emocionantes de Humberto de Campos, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele trouxe nas suas imensas embarcações alguns degredados. Eram pessoas desejáveis, pessoas hostis, ladrões e facínoras. E o rei Dom Manuel, o Venturoso, havia embarcado a contragosto nas caravelas para que Cabral deixasse em alguma ilha deserta, longe da Península Ibérica e absolutamente distante de Lisboa. Era uma maneira da sociedade daqueles dias desterrar para longe os bandidos e os que tinham se caracterizado por algum crime contra a sociedade então vigente. Um desses degradados chamava-se Afonso Ribeiro. E Afonso Ribeiro foi deixado nas praias de Porto Seguro, quando as caravelas de Cabral, depois de abastecidas de água doce, alimentos, verduras, carne salgada e outros mantimentos para a viagem que ia percorrer o Atlântico, contornando o Cabo da Boa Esperança, depois o Cabo da Tormenta, onde os dois oceanos se encontram, o Pacífico e o Atlântico, no final da África. E os barcos iriam se dirigir para as Índias, em busca das notáveis especiarias, noz moscada, cominho, pimenta do reino, cravo, canela, que eram desconhecidos na Europa, mas já conhecidos da culinária dos árabes. Eis que Afonso Ribeiro, em absoluto desespero nas praias de Porto Seguro, viu as caravelas desaparecendo no mar distante e, em lágrimas profundas, aquele degradado, ou suposto degradado, tomando de uma piroga, uma espécie de canoa, paquete, construída pelos índios com casca de árvore, ele se atirou em desespero ao mar, tentando nadar ele mesmo, alcançando as caravelas para voltar a Portugal. O que aconteceu foi que, no desespero, as ondas do mar
tangidas pelas mãos venerandas de Ismael, governador espiritual do Brasil, fez com que a piroga voltasse à praia. E ali, Afonso Ribeiro se ajoelhou, fez uma prece a Jesus, se afirmando inocente dos crimes de que era acusado, e confiando-se à misericórdia do divino amigo, aquelas terras verdejantes e desconhecidas que agora passaria a ser a sua morada. Ele foi acolhido pelos índios pinambás, pis-guaranis, e ali fez família, deixando no Brasil uma larga prole até a sua desencarnação. A história nem sempre registra o fato deste homem, mas o que é certo é que começamos a receber os primeiros habitantes brancos, oriundos da Península Ibérica, para a construção da nacionalidade brasileira, que sempre se caracterizou pela caridade, pelo acolhimento, pela fraternidade universal. Temos defeitos? Sim. Ainda prevalece a corrupção, ainda prevalece a ganância, a avareza, o empoderamento, a disfarçatez e o fingimento, sobretudo nas classes políticas. Mas não podemos negar nem olvidar a profunda característica do nosso povo, que é a solidariedade, que é a harmonia. Dessa maneira, fica aqui o nosso registro de introdução a este encontro. Ao tempo que queremos dar as boas-vindas a Ana Tessia, que se encontra aqui do meu lado, participando e trabalhadora da Sociedade Espírita Fraternidade aqui de São Luís, e também registrar a presença aqui de dois amigos, Aldilamar, que está aqui, e também José Carlos, o marido dela, que são trabalhadores da Federação Espírita do Maranhão, a quem eu convidei, pedindo permissão nesse instante aos nossos coordenadores, Benito, Adelaide e demais coordenadores, para que eles, estudiosos aqui da Federação e participantes da Comissão Regional Nordeste, possam também se agregar a esse grupo de almas que esta noite procura deslinchar e também estudar de maneira sequenciada a fascinante obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, hoje no seu capítulo 17. A todos formulamos votos de paz, em especial rogando a Jesus que abençoe o nosso Divaldo, que esteve nos últimos 5 dias acamado, bastante doente, das regiões do abdômen, mas me parece já se encontra recuperado desde ontem, a promover o live tradicional de nossa casa, o Caminho da Redenção, e está preparando o último lançamento das suas faculdades mediúnicas peregrinas, Almas, Vidas Vazias, livro que possivelmente virá a lume agora no mês de maio. E essa produção alcança quase 265 obras de alto valor literário. A ele, as nossas melhores vibrações de saúde e de paz, a fim de que o servidor digno do seu salário, quando soar o clarim, possa retornar para o grande lar em paz. Para nós que ficamos, prossegue o estudo hoje, o capítulo 17 de Obreiros da Vida Eterna, que eu creio que todos deverão ter aí em casa, a fim de que possamos ir analisando os conteúdos dessa obra fascinante na perspectiva de hoje. Fizemos um estudo semana passada do capítulo 16, em que tomamos a iniciativa de fazer um estudo diferente. Ou seja, nós nos aproveitamos da excelente síntese que Geraldo Campetti Júnior, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, fez num livro em que ele analisa o mundo espiritual na obra de André Luiz. Então, o capítulo, que já tinha sido parcialmente lido por nós, foi sintetizado através da obra de Geraldo Campetti, meu amigo e meu irmão pelo coração. Hoje, nós vamos seguir a sequência tradicional do livro,
através do capítulo 17, titulado Rogativa Singular. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Como é sabido de todos, esse livro absolutamente embriagador retrata de que Jerônimo, um instrutor e notável mentor espiritual, veio à Terra com a missão definida de levar 5 pessoas do planeta, previamente selecionadas, que estavam no fim das suas jornadas reencarnatórias. Nós temos Fábio, nós temos Dimas, Cavalcante e há mais 2 personagens, sendo que ele é um especialista em desencarnação. Se fez acompanhar de André Luiz para promover não só o conhecimento de André Luiz sobre a arte de preparar os desencarnados para voltarem ao mundo espiritual, mas igualmente para que André Luiz, tomando ciência das tarefas de missionários desse quilate de Jerônimo, pudesse oportunamente nos escrever através da psicografia do Chico, nos mostrando como é meticulosa, como é complexa, como é delicada a tarefa de extirpar os indivíduos dos corpos em decomposição. Nós sabemos hoje, à luz da doutrina espírita, especialmente o Livro dos Espíritos, que acaba de completar 4 dias atrás 163 anos de publicação, de que não existem 2 reencarnações iguais. E não existem 2 desencarnações iguais. Porque como cada pessoa possui nível evolutivo diferente, expectativas psicológicas, formação de valores, ambiente, tarefa que vai desempenhar, cada mergulho no corpo se caracteriza por especificidades que lhe são próprias. E cada retorno ao mundo espiritual, seja trágico ou seja natural, abala o espírito que está voltando, com exceção das entidades muito luminosas, cujo programa de retorno obedecem a mecanismos que nós desconhecemos. Então, naturalmente que o companheiro Dimas, a quem eu já contei mais de uma vez ao Clau, que conhecia uma filha sua na cidade de Lavras, portanto, ele viveu em Minas Gerais, foi trabalhador do Centro Espírita Augusto Silva, na cidade de Lavras, deixou familiares, e eu tive condições de conhecer uma das filhas dele já idosa, a esposa também já está desencarnada, e o nome dele na Terra era Dimas. Então, André Luiz não modificou o nome desse personagem, mantendo, porque eu tive condições de conversar com uma parenta sua, uma descendente sua. Mas o Fábio provavelmente seja um pseudônimo, Cavalcante é um sobrenome. Então, ele vai colocando de que Dimas, apesar de ter se dedicado à assistência social e ao trabalho no bem, não fez entesouramento de valores que lhe propiciassem uma desencarnação tranquila, porque se preocupou com a família. E se agarrou tanto à família que, quando chegou no mundo espiritual, logo após a morte, ele exibia uma constituição como se fosse um louco, um psicótico, porque se referia sempre à família com áreas de loucura, gritando, tentando correr. E irmã Zenóbia, na Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é uma notável instituição móvel, é preciso destacar isso. A instituição chamada Fabiano de Cristo, Casa Transitória, já tem esse nome transitória, porque ela é um prédio que se move no ar, utilizando-se de
determinados valores de natureza magnética, ela sobe, porque ela não tem alicerces, e ela flutua no ar, se deslocando de uma região para outra, como se fosse uma UPA, um PSF, um posto de saúde da família, não é fixado no chão. Ele se desloca para atender determinadas regiões onde a dor, o sofrimento e a aflição são maiores. Zenóbia é a diretora desta instituição há mais de 50 anos, mais de meio século, porque já vimos em capítulos anteriores que ela tinha um vínculo com um determinado padre. E esse padre ela vai localizar em zonas umbralinas para dar-lhe assistência, a fim de que ele possa se reencarnar e resgatar os seus equívocos. Esse padre era alguém que fazia parte do amor de Zenóbia no passado, mas não se vinculou a ela porque preferiu seguir o sacerdócio, e foi um sacerdote indigno, absolutamente asqueroso, pela conduta imoral e absolutamente pérfida com que se destacou no nobilitante ministério da fé. Mas Zenóbia permaneceu muito firme na ideia de um dia achar esse personagem das suas memórias, dos seus afetos, dos seus amores, e resgatar para levá-lo à Terra numa reencarnação remissora, que ele pudesse resgatar os seus equívocos. Naturalmente que o instrutor Jerônimo, que curiosamente não é com G de gato, é Jerônimo com J de Juazeiro, ele é um especialista em desencarnação e ele vê perfis diferentes nos personagens que ele está vindo buscar na Terra. E Dimas teve o problema relacionado com a família, o que nos acordou a necessidade de prepararmos a família para a desencarnação. Eu evoco aqui o vídeo de Divaldo, que está circulando desde ontem. Divaldo, no vídeo, que dura pouco menos de 40 segundos, diz a quem quiser ouvir: aos amigos que estão me ouvindo, eu estou anunciando que será publicado pela nossa casa, pela nossa editora, nosso último livro mediúnico. Eu acho que fica muito claro, porque para bom entendedor, meia palavra basta. Se é o último, o abnegado amigo não irá mais psicografar. Certamente da sua mentora, da veneranda Joana de Ângeles, ele recebeu diretrizes ou recomendações de que com aquele livro, Vidas Vazias, está encerrada a tarefa dele de escrita. São quase 265 livros de altíssima qualidade, pelo qual podemos homenagear Divaldo, não na sua memória, homenagear sua memória através do que ele recebeu. Não existe maior homenagem que se possa prestar a um psicógrafo do que conhecer a obra da qual ele foi intermediário. Vivê-la, conhecê-la, aprofundá-la, torná-la um material de cultura, não só para nós, mas também para os outros. Ele deixa entender que a tarefa da pregação pode até continuar. Não foi interrompida. Enquanto ele puder falar, mesmo que ele vá com a cadeira de rodas, ele já deixou isso claro, mesmo que ele fique imobilizado, e ele tendo como falar, ele continuará pregando. Porque numa palestra em que eu estava presente, ele se referiu a um episódio da saudosa sambista carioca Bete Carvalho, que pouco antes de desencarnar no Rio de Janeiro, deu um show em que ela, com problemas graves de coluna, ela se apresentou deitada numa cama ortopédica. Então, isso é notável, porque a artista, dominada por dores excruciantes, foi prestigiar o seu público, começando o show no horário, cantando deitada. Logo depois, ela desencarnaria. Então, fica um exemplo fantástico de alguém que tem profundo respeito pelo seu público, e se esforça no limite de sua capacidade para levar a sua arte. Então, Dimas não preparou a família. Isso fica um exemplo para nós de que não vamos fazer apologia da morte, nenhum de nós. Não é apologia. É preparar a família, filhos, esposa, marido, companheiro, namorado, noiva, seja quem for com que a gente convive demoradamente, de que de um momento para outro podemos estar partindo.
E devemos estar vinculados aos afetos, não às pessoas. Quando o afeto é sólido, é consistente, ele vence a morte, ele supera a desencarnação e continua no grande além. Ao contrário de Fábio, hoje lendo o capítulo final do 16 e 2 páginas do 17, agora à tarde, reestudando, eu me emocionei até as lágrimas ao perceber que antes de desencarnar na derradeira noite, percebendo intuitivamente que estava no seu crepúsculo, no seu momento de partida, o Fábio reuniu a esposa e os 2 filhos, Clarindo, mais velho, e o filho mais novo, sem nome no livro, e nominado na obra, ele reuniu para um culto evangélico, leu uma mensagem atribuída a Paulo, que se semeia corpo espiritual, se semeia corpo material, porque existem ambos, e ele percebeu claramente que o mundo espiritual estava dizendo para ele, através daquela epístola paulina, que o momento do regresso tinha chegado. Ele fez o culto, beijou os filhos através de um lenço, para não os contaminar com o bacilo de Koch, a tuberculose que lhe havia se lhe instalado nos pulmões, e depois, junto da companheira Mercedes, ele entreteceu o último diálogo com ela. Mas como ele estava se sentindo muito bem, ela, de certa maneira, foi tomada pela ideia de que ele iria se recuperar. Mas ela foi deitar, ele também se recolheu num quarto isolado, porque temos aí uma doença infecto-contagiosa, e foi o momento em que Jerônimo, se valendo do passe, liberou determinada artéria pulmonar, fazendo com que Fábio tivesse uma hemoptise e começasse a se afogar no próprio sangue. Tendo uma golfada de sangue rubro que lhe vinha dos pulmões, completamente devastados pelo bacilo destruidor de Koch, eis que ele gemeu. E ao gemer atraiu a atenção da esposa, que dormia num quarto contíguo, e ela veio imediatamente e ele usou uma frase que merece toda a nossa atenção. Mercedes, você pode chamar o médico, vírgula, mas é o fim. É tanta segurança que ele passou e que ele sabia que ali, mesmo que o médico chegasse, e chegou a tempo de encontrar ele ainda vivo, e todos os recursos, as tisanas, as sangrias, a massagem cardíaca foram inúteis, porque Jerônimo foi mais rápido e, através de passes, liberou Fábio espírito, acima do corpo. Para o mundo, Fábio morreu, mas para o mundo espiritual ainda não desencarnou. Porque morrer é espécie. Tudo morre. Planta, bicho, gente. Mas em gente tem um plus. Não só precisamos morrer, precisamos também desencarnar. E desencarnar é nos desenfaixarmos da influência da matéria. Não basta eu me afastar do corpo. No caso de Dimas. Dimas estava afastado do corpo, mas estava preso à família. Quem desejava voltar para sustentar a família. E o corpo morto não se refaz, conforme diz André Luiz no livro Agenda Cristã. Ok. Então, Fábio teve uma recuperação no além muito mais rápida do que Dimas. E o livro, capítulo 17, enfatiza o quanto essa preparação prévia, esse conhecimento sentido, não intelectualizado, porque Dimas acumulou conhecimento e viveu para a caridade, mas não se preparou para o desprendimento. Fábio viveu a caridade, exerceu a mediunidade e preparou-se a si e a família para o desprendimento. Então, para ele foi mais fácil chegar ao além, compreender a sua realidade e entregar-se ao Cristo, se recuperando de tal maneira que vamos encontrar uma página de bênção mais adiante. Não vamos adiantar. Então, o terceiro personagem é Cavalcante. Cavalcante é católico, apostólico romano, e ele acredita piamente que depois da morte ele vai ser arrebatado pelos anjos e levado para o céu. Então, como é um homem de comportamento materialista, de cultura intelectual católica, sem vivência, é um dos mais complicados processos de desencarnações que eu já li em toda a minha vida. De modo, ofereceu
muita dificuldade e foi vítima de uma eutanásia provocada por um médico que, atendendo a um apelo de um padre desonesto, já não aguentava mais visitar Cavalcante no hospital, o padre deu a dica, ou a deixa, digamos assim. E o médico fez a eutanásia. Cavalcante só pôde ser retirado do corpo 72 horas depois, porque ele ficou preso, as células estavam congeladas pela droga injetada para o matar. Então, para o mundo, o médico fez uma caridade. Mas para o mundo espiritual, para as leis de Deus, houve um homicídio. O médico vai responder por aquele homicídio e o padre por ter sido o mandante do homicídio. Porque nada escapa às leis divinas. Os tribunais da terra podem nos ignorar. Mas as leis divinas sempre cobrarão ceitio por ceitio, para que saiamos da terra ites para com as leis. No segundo parágrafo diz: Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. Então, nós temos aí que os dois estavam próximos e Dimas começou a tomar o exemplo de Fábio para também acelerar o seu processo de convalescência após a morte. O ex-tuberculoso aí é Fábio. Cuidado para a gente não confundir com Dimas, que morreu de outra coisa. O ex-tuberculoso Fábio, leia-se, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade. Qual a ideia que passa? De que depois da morte, muitas vezes o espírito fica em convalescência, em ambientes hospitalares, como se estivesse numa santa casa de misericórdia. Porque a morte é uma cirurgia. E é uma cirurgia complexa. Porque, tanto quanto é complexo mergulhar o espírito em um corpo através da fecundação, em que o perispírito se une ao corpo físico, célula a célula, e está profundamente vinculado o perispírito ao corpo físico pela corrente sanguínea, que é o agente intermediário entre o perispírito e o carro físico, desencarnar é tirar uma pessoa de uma forma. Você imagine que você me revista de cera. Vou usar aqui um exemplo, tem a Casa de Cera, um filme, né? Era um psicopata que, numa cidade, matava as pessoas e as revestia de cera, para que elas ficassem mumificadas de cera. E elas morriam ali, secas, dentro da cera. Então, se você me pedir para eu colocar uma mão minha dentro de um molde de parafina, de repente a parafina me reveste, pega os adornos de minha mão, os contornos, mas e depois que a parafina seca? Como é que eu vou tirar a mão de dentro? Porque se eu tirar da forma, eu quebro a forma de parafina. Existem notáveis parafinas na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, cidade da região metropolitana de Vitória, onde o notável médium Júlio César Grande Ribeiro, Julinho, de saudosa memória, que eu tive a honra de conhecer, e até hoje tem um autógrafo dele no folheto do congresso que ele participou, Julinho, que era médium de variadas faculdades mediúnicas, ele era médium de materialização. E em várias sessões, os espíritos faziam moldes do pé, da mão. Mas depois, a mão do espírito se desmaterializava e a parafina, o modelo, ficava intacto. Pelo que muitos cientistas que examinaram no museu lá da instituição, que leva o nome dele, em Vila Velha, onde eu já estive 3 vezes fazendo palestra, ficam sem entender como é que o molde está intacto se o modelo que estava ali dentro tirou a mão e não a quebrou. É que o modelo que botou a mão ali dentro era desencarnado e podia dissolver a própria mão dos fluidos, retirando-os pelo hiperespaço, pelo espaço espiritual, sem agredir a matéria da parafina, que é a matéria das velas, que reveste. Toda vela é feita de parafina com barbante. Então, ele deixou notáveis materiais feitos em ectoplasmia, em sessões memoráveis
que Palhano Júnior gravou, filmou e escreveu em livros. Palhano Júnior também conheci, já está no mundo espiritual também. Então aqui se coloca, né? Podia levantar-se. Então muitos espíritos, depois da morte, têm que ficar deitados. Alguns dormem demoradamente, dias, meses, até que possam acordar naturalmente e serem conscientizados da nova realidade sem choque, sem conflito, né? Então, prosseguindo aqui, se diz: podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto e dava gosto ver interessado nos estudos referentes aos planos elevados do Fábio, já estava tão familiarizado com aquela situação da desencarnação, que ele transitava na casa transitória Fabiana de Cristo como se já a conhecesse, o que me leva a presumir que durante os desdobramentos dele, ele era visitante àquela instituição. Ele só estava voltando de regresso a uma casa no mundo espiritual que já conhecia no corpo pelo fenômeno do desdobramento natural. Aí ele prossegue: experimentava tranquilidade, não era um gênio das alturas, não completara as suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Essa é uma análise de André Luiz muito interessante. Deixa aqui colocar de que Fábio não era um espírito puro, não era um espírito superior. Era alguém que mergulhara no corpo para viver uma experiência evolutiva, conseguira resgatar os débitos que devia até ali e voltara para o além, razoavelmente aureolado de bênçãos. Poderíamos dizer que Fábio era completista? Não, seria demais. Mas poderíamos afirmar, à luz de Missionários da Luz, que Fábio talvez realizara 80%, 70% de sua tarefa e voltara, portanto, acompanhado de todo esse tratamento, de todo esse cuidado que Jerônimo lhe dispensara. E, portanto, estava em excelente situação após a desencarnação. Então, ele conhecia muita coisa, mas precisava conhecer muito mais porque estava a caminho da vida mais alta. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo, Fábio, nos rápidos minutos de lazer e, frequentemente, manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Quer dizer, a casa transitória é como um posto de serviço. A atividade é tão incessante que os momentos de lazer são curtos, são rápidos. E irmã Zenóbia se utilizava desses momentos para conversar com Fábio, o estimulando ao incessante despertamento. Já Dimas é tratado como sendo uma pessoa que estava mais inquieta, mais perturbada no além. Prossegue. Tanta alegria provocou o discípulo fiel, era bem-humorado. Ou seja, se alguém estiver pensando em desencarnar, leia piadas antes, faça cursos de humorismo. Tá? Tem até um livro, Humorismo no Além, psicografado pelo Chico. Excelente o livro. Eu tenho. E já mostrei aí no Clau. Então, levar alegria para o além ajuda você a desencarnar um pouquinho melhor. Chegar ao além com cara fechada, amarrada, zangado, é péssimo. É bom chegar já sorrindo, perguntando se há assim, alguma coisa para lanchar. Ajuda bastante a desafogar os guias. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva. Olha a razão aí. Ele tinha uma disciplina dos sentimentos. Era casado, deixou na terra mulher e 2 filhos, mas não estava desesperado por voltar, não. Porque ele sabia que já havia preparado Mercedes, Clarindo e o pequeno para aquela separação. Ele era um pai invisível, mas não ausente. É diferente. Ele não seria mais visto pela família no corpo, mas não era ausente. Porque nenhum morto é ausente. Ele pode voltar, inspirar, intuir para que a vida continue.
que dava testemunho que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Ele conquistou um prêmio que Dimas não teve direito. Talvez Dimas fosse o mais necessitado, mas talvez a visita da esposa de Dimas no mundo espiritual a ele causasse mais problema do que solução. Então Jerônimo sabia como agir. Trouxe para Fábio. Isso depois de vários dias internados na casa, Fábio estava tão familiarizado e distribuía tanta alegria entre os internos que Jerônimo resolveu recambiar a esposa dele em desdobramento pelo sono para uma visita ligeira. Para ele, uma visita real. Para ela, um sonho de ventura rever o companheiro após a desencarnação. Aliás, sonho que muita gente gostaria de ter. Tem pessoas que têm notáveis sonhos que são encontros espirituais. Outros são apenas emanações do inconsciente. Então, tomemos muito cuidado. Por isso eu recomendo um livro intitulado Sonhos, Mensagens da Alma, de Adenauer Novaes. Nesse livro, Adenauer faz uma clara distinção entre sonhos fisiológicos, sonhos psicológicos, sonhos reencarnatórios e sonhos de desdobramento. Para que a gente não fique muito fanático de admitir que tudo é encontro espiritual. Não é porque eu sonhei com a placa de carro e no dia seguinte estou na fila lotérica sonhando com a Mega Sena. Pode ser um equívoco da minha parte. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto, no braço amigo de nosso orientador. Estava, olhem os 3 adjetivos, ela estava atônita, ela estava deslumbrada e estática. Ela estava fora de si, de tanta alegria de entrar naquele instituto, que era a casa transitória de Fabiano de Cristo, né? E ela ficou paralisada, que diz a palavra estática. É quando você entra em estado de choque, você fica paralisado sem reação. Não possuía consciência perfeita da situação, porque a evolução de Mercedes não era muita para ela perceber que estava no mundo espiritual em uma visita, mas ela estava num sonho que a fascinava. Mas demonstrava sublime agradecimento. Ela estava grata a Deus por estar vivendo aquele momento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente. O ajoelhar-se aqui da esposa aos pés do marido não deve ser interpretado como subserviência, como que ela fosse um capacho dele, uma subordinada. Não é isso. Na leitura anterior, a gente vê que o ato instintivo de dobrar os joelhos na frente do marido era uma gratidão, um louvor a Deus pela oportunidade que ela estava tendo. Deve ser nesse sentido interpretado. Sensibilizamos-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Mercedes. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra exclamando: levante-se, Mercedes. Comungamos agora a felicidade imortal. Eu acho que se todo mundo aqui se recordar Ghost, filme, 1989, quase mais de 30 anos atrás, recordará de que Sam, personagem assassinado por aquele terrorista, ele, depois da desencarnação, ficou confuso. Ele voltou para casa e não entendia porque a esposa, Molly Jensen, chorava tanto. Ele estava ali e ela chorando a viuvez. Ele então viu que não adiantava porque não era visto por ela. Ele então saiu à rua, foi dar uma volta. Não tinha nada para fazer, ele era um espírito errante, era um espírito vagabundo. Estava descompromissado de tudo. Até que ele viu uma casa, uma placa numa casa, em que se afirmava de que ali se obtinha contato com os mortos. Ele achou aquela placa tão curiosa que resolveu entrar por curiosidade. Entrou e viu uma médium trambiqueira, falsária, 171 pelo Código Penal, estelionatária,
enganando as pessoas com sua arte de ludibriar. Whoopi Goldberg, no papel daquela médium, né? Trambiqueira, Oda May, era o nome dela, da médium. Oda May enganava todo mundo. Porque, geralmente, quando uma pessoa está em desespero com a morte de um ente querido, sobretudo quando ela é traumática, a pessoa fica muito vulnerável. A pessoa fica muito fácil de ser enganada, porque ela está aflita no momento de dor. Então, ele percebe que a médium é trambiqueira. Mas ele, ao falar, nossa, mas que médium trambiqueira, ela ouve. Oda May ouve. Então, aquela médium tinha uma faculdade que ela desconhecia, clareaudiência. Ela ouvia nitidamente os espíritos. Ela pergunta, quem é que está me chamando de trambiqueira? Então ele percebe, ela ouve. Você é trambiqueira, você é trambiqueira. Ela diz, quem é que está me acusando? Ela sai apavorada. Ele rapidamente tem ideia. Se ela pode me ouvir, eu vou transmitir um recado. Eu tenho que avisar Molly Jensen que eu fui assassinado. Há uma trama em que o meu melhor amigo contratou um pistoleiro para me matar e ter acesso a uma conta secreta do banco onde ambos trabalhavam para desviar 4 milhões de dólares. E aí, aguardem cenas dos próximos capítulos. Eu não vou contar o filme para ninguém. Quem quiser que vá assistir, de novo. Eis que ela, então, naquele filme ali, demonstra o conflito dele. O que eu quero dizer é o conflito de Sam. Ele está conflitado no além. Só no final do filme é que ele encontra a verdadeira razão de estar no mundo espiritual. Ele encontra um túnel de luz em que ele sai das faixas da terra e entra nas faixas da espiritualidade, para viver sua experiência de autoconhecimento. E deixa Molly Jensen entregue ao mundo. Se ela vai casar, se ela vai eleger um novo parceiro, ter filhos, isso aí agora é a decisão dela. Ele está no além. E se ele ficar para interferir, torna-se obsessor da própria esposa. Ele tem que liberar a companheira para reconstruir a vida. Funciona nos dois sentidos, homem e mulher. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou com infinito carinho. Essa é uma sensação fantástica, a gente chegar no além, em desdobramento, e encontrar uma avó, um tio, um filho, uma mãe, um pai, esposa, uma pessoa que nós amamos, e sentir o calor do abraço, sentir o toque. E Divaldo pede para aprendermos a diferenciar o sonho fisiológico do sonho de desdobramento. Todas as vezes que você sonhar preto e branco, o sonho é fisiológico. Todas as vezes que você sonhar em cores, o sonho é desdobramento. Com essa regra que Divaldo passou de sua vasta experiência mediúnica, você percebe claramente se está num sonho real ou se você está fazendo apenas digestão de conteúdos que o inconsciente libera à noite, quando o consciente adormece pelo sono. Que me diga aí os dois psicólogos do grupo, né? Maurício e a nossa Adelaide. Aleluia. A esposa ficou inebriada. Não se amedrente com a viuvez, minha querida. Continuou. Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro? O entendimento derradeiro foi quando o Fábio disse à companheira que ela, ainda sendo jovem, com 2 filhos, tinha todo o direito de refazer a própria vida, talvez elegendo um novo companheiro para ser padrasto dos meninos e braço forte ao lado dela na condução e na construção da família. Da nova família ou daquela família em que aquele homem novo iria substituir a ausência física de Fábio. Teve notícias, Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo.
de que lembrava. Dê-me notícia dos filhinhos, de o consorte desencarnado a sorrir. Nada disse ainda? Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. Quer dizer, o companheiro está estimulando ela a falar. Fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse: usa a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. É um momento fascinante. Umas copiosas, curto intervalo, informou. Nós lembramos-nos de você incessantemente. Todas as noites, reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Choram, como nós choramos na Terra, sermos portadores de glândulas de onde vazam umas salgadas. Nossas lágrimas têm alto teor de sal. No mundo espiritual também se chora, por incrível que pareça, se chora também. E, portanto, aqui está demonstrado de maneira clara, insofismável, que as emoções em espíritos ainda vinculados à esfera humana se manifestam como se tivéssemos um corpo físico, demonstrando ainda a saída de lágrimas dos olhos. Mercedes aí está encarnada, tranquilamente. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu ela, de que já estou trabalhando. Olha, notícias bem humanas, viu, minha gente? O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Arlindo vela pelo irmão enquanto me ausento. E creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas reticências, né? Então, tá aí as reticências para nós começarmos a observar a grandeza desse capítulo aqui colocado. Ela coloca que arranjou trabalho. O nome é Carlindo, toma conta do irmão menor. Não há notícias de um terceiro, é Bento. Portanto, ela está materialmente garantida. Isso é muito tranquilizador para o marido que está no mundo espiritual. Porque talvez uma das dores maiores é saber que muitas vezes os seres que ficaram na Terra ficaram desamparados. Eu recordo que em obras póstumas, Kardec faz uma pergunta curiosa ao espírito de verdade. Vocês, os espíritos nobres, se preocupam com os nossos problemas materiais? O que é que significa? Eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, estou doente, eu estou sem casa, eu estou sem transporte. Os guias se preocupam com isso? Isso os constrange, os aflige? A resposta do espírito de verdade foi estelar. Não nos preocupar seria não lhes amar. É fantástica a resposta. Mas, em verdade, eles não arranjam emprego para a gente. Eles inspiram que de manhã a gente sai de casa, vá para a rua atrás de emprego. Eles não materializam dinheiro. Eles podem indicar que a gente busque um amigo que possa nos emprestar alguma coisa que nos garanta pelo menos Anísio, o notável humorista de Maranguape, no Ceará, ele dizia que quando ele saiu do Ceará e foi para o Rio de Janeiro, ele passou muito tempo desempregado. E ele acordava tão cedo, mas tão cedo para procurar emprego que por atrás de trabalho. Então, ela coloca essas notícias, mas ela coloca reticências. Temos apenas
E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se, se eu reclamar contra as saudades imensas? Em nossas refeições e preces, há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Este invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Então, isso aqui demonstra o quanto Fábio foi previdente, cauteloso, antes de desencarnar, preparando Mercedes e a família para não ficarem na loucura, não ficarem no desespero, por causa da ausência dele, que era inevitável com a chegada da tuberculose. Muito bem. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Agora é o caso de Fábio, correu o risco de chorar de emoção. Fazendo-se otimista, observou. Agora é Fábio falando. Não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carinho soubesse. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar e espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo, em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que, à noite, as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, que as flores maravilhosas retêm o luar divino. Fábio aí deixa entreter que, apesar do suporte dela pela oração, pela paciência, pela resignação, e que provavelmente mais tarde reencarnará junto dela, no porvir, voltarão juntos como companheiros em uma outra existência, e que ele obteve informações nesse curto período de desencarnação de que ele vai ser autorizado oportunamente a penetrar uma colônia espiritual e lá vai trabalhar. E lá ele pretende fazer um ninho para que quando Mercedes também abandone a matéria, ela possa se lembrar do caso de Tobias. O enfermeiro Tobias tinha um vínculo com Ana em nosso lar. Reencarnou-se com ela, teve 2 filhos com Ana, viveram muito bem. Mas ele ficou viúvo aos 32 anos de idade. Ana voltou para nosso lar. Ele, novo, com 2 filhos, sem poder tomar conta dos meninos, porque tinha que trabalhar, ele desposou uma outra mulher. Não em cima do amor, em cima do afeto, da ternura, do carinho, do auxílio, de outros valores que não o amor profundo. Conviveu com ela, e depois que ele desencarnou, ele voltou para os braços de Ana, que o aguardava na mesma casinha em nosso lar. Só que a segunda esposa morreu e foi buscar Tobias no além. Eu sei que até algumas pessoas pensam assim, nossa, então em nosso lar tem um harém? Será que Tobias formou um harém
com duas mulheres? Não. A primeira esposa, Ana, era sua alma gêmea. A segunda foi acolhida. A alma gêmea dela não residia em nosso lar. Estava em esfera mais alta, a cidade mencionada. Portanto, ela morou ali transitoriamente até ter a oportunidade do encontro com a sua alma querida, que residia em esfera mais alta. Ele coloca, portanto, essa situação e descreve para ela uma região dessa cidade espiritual que ele vai penetrar, que ele provavelmente conheceu em desdobramento, pela mediunidade dele. Ele esteve lá e, portanto, ele faz essas referências aqui. Nesse instante, determinada interrogação interrompeu-me no raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício, estrangeiro, deslocado, estranho, a respeito de noticiário de nossa esfera. Sintetizando compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em duas sentenças curtas. Primeiro, a morte não faz milagres. A morte não concede cultura, nem retira a cultura de ninguém. A morte leva o indivíduo para o mundo espiritual como o indivíduo é, nem acrescenta nem tira. Então, é a primeira sentença. Retomar a lembrança é também serviço gradual. Eu agora estou com vocês aí. Quantos somos aproximadamente hoje? Mais de 20. Temos aí Daldilamar, temos aqui a Anatécia. Se todos nós hoje, 27, se todos nós hoje desencarnarmos, Ana, Salles, Adelaide, Ananda, Cláudia, Aldi, Benito, Jairo, todo mundo no além vai lembrar de qual reencarnação? Essa que estamos mergulhados nesse instante. Vamos lembrar do Cláudio, da federação, da mansão, da família, de filho, carro, trabalho, tudo. Isso. Sim, por que eu não lembro da penúltima? Porque essa é a minha última. Marcel é a última. E por que eu não lembro da penúltima? Porque eu não me desprendi dos fluidos materiais. E mesmo que eu me desprendesse, não seria conveniente que, ao chegar ao além, eu tivesse a lembrança simultânea de duas existências. Eu entraria em conflito, sem saber quem eu era. Eu sou Marcel ou sou Jean? Eu sou Marcel ou sou Luiz, que viveu na França, na Espanha, em Portugal? Eu preciso primeiro, no além, me situar como Marcel. Lembrar do que fiz, do grupo quando esteve, dos amigos que tive. À medida no além que eu vou trabalhando e meu perispírito vai perdendo os fluidos materiais da recente fim da reencarnação, eu vou tendo lampejos de reencarnações anteriores, as mais próximas. E aí eu vou começando a entender quem eu sou hoje, o que me fiz ontem, e serei amanhã o que me faça agora. É como se a divindade me desse ladrilhos, azulejos, para eu montar uma parede. Eu preciso ter paciência para ir encaixando as peças como um quebra-cabeça. A peça errada não se encaixa. Um quebra-cabeça, as peças têm que se encaixar corretamente para formar a gravura. Então, vamos encerrando para abrir para a discussão, né? Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Nós já sabemos aqui que o pai de Fábio, seu Silveira, esteve reencarnado com ele ali mesmo na região fluminense, região do Rio, onde ambos foram senhores de engenho. E na ocasião, seu Silveira também foi pai de Fábio. Só que Fábio, sendo administrador da fazenda, usou do chicote, do pelourinho e de determinados métodos para matar negro fujão, negro que não trabalhava, e por aí vai, arbitrariedade. Num desses negros, ele aplicou o chicote de maneira tão intensa que dilacerou o pulmão do negro.
levando o negro à morte. Então, Fábio se reencarnou com predisposição à tuberculose. Desde criança foi um menino doente, está no livro. E o pulmão dele era o órgão mais predisposto a ser enfermado. E o bacilo de Koch se instalou. Com essa reencarnação, em que a tuberculose retirou Fábio do corpo, ele resgatou os crimes daquela vida arbitrária, em que foi senhor de engenho. Então, agora, dívidas de um passado mais remoto, que ele vai resgatar oportunamente. Porque se Deus mandar a fatura completa, a gente não aguenta. Deus é um economista sábio que divide a nossa do mês. A gente vai pagando uma coisinha, e quando pode, resgata até dois talões, resgata 2 meses seguidos, quando aguenta. Quando não aguenta, a gente às vezes até pede a Deus para dividir o mês, pagando a dívida em mais suaves prestações. Eu não posso me evadir da prestação, que incide juros e correção monetária. E em algum momento a divindade cansa de esperar, como diria Vinícius de Moraes, há momento que o perdão cansa de perdoar. Aí manda a fatura completa e você tem que resgatar ela por inteiro. Aí vem essas situações degenerativas muito graves que alguns espíritos experimentam para carpir, porque são foragidos da lei e não podem enganar a lei o tempo todo. Podemos enganar a lei por algum tempo. Chega um momento que a lei pega o trânsfuga, o foragido, e o obriga a resgatar. Considerando que temos a 9h06, e faltam 24 minutos para o encerramento dessa live, nós abrimos aqui para que todo mundo aí se manifeste, que eu estou vendo espíritos calados. Marcel, olha só, boa noite. Tudo bom, Ana Tércia? Feliz em te ver, viu? Boa noite, querida. Obrigada. Bem? Diga, Soninha, manda ver. Olha só, eu queria saber assim, eu sei que é através do desdobramento que Dona Mercedes vai até Fábio. Mas supondo assim, eu queria só saber assim, qualquer espírito, por exemplo, eu assim ainda muito cheio de imperfeição, muito cheio de defeitos, é possível que, por exemplo, me seja concedida a graça de estar com minha mãe, mesmo assim, eu não sendo merecedora, que recurso assim a espiritualidade utiliza para concretizar tudo isso? Entendeu? Aí nós registramos na leitura que Fábio havia preparado muito bem a família para o desprendimento dele. Os 2 filhos, Mercedes. E isso foi acompanhado com infinito carinho pelo mundo espiritual. Ao chegar na casa transitória, onde ele faz uma espécie de pouso, de intervalo, antes de atingir as colônias mais altas, aonde ele vai, ele se caracterizou por um equilíbrio emotivo, um equilíbrio de sentimento nobre, que conquistou Zenóbia. E eu posso até aqui imaginar, nas entrelinhas, que Zenóbia pode ter chamado de Jerônimo e ter dito, olha, esse rapaz é tão nobre, tão digno, que eu vou pedir a você um favor. Pega a esposa dele aqui como prêmio. E Jerônimo, então, aqueceu, foi buscar na terra, em desdobramento, a figura de Mercedes, a trouxe no momento que ela oferecia condições de lucidez, e normalmente depois da morte, aquele período de 10 dias, 12 dias, é um período muito traumático, porque você ainda está envolvido com muitas lembranças do defunto, do ser querido, e suas noites são tormentosas, até que você se acostume com o vazio físico que a pessoa deixou na vida da gente. Então, eu imagino que aí pode ter transcorrido 40 dias, 50 dias ou mais, porque André Luiz não especifica período. Eu só estou raciocinando em cima da lógica. E depois quando ela já está trabalhando, quer dizer, passou de... um tempo mesmo, não é isso? Exatamente, ela foi para o mercado de trabalho, talvez ela fosse só dona de casa, agora voltou ao mercado de trabalho. Então, depois de uns 2, 3 meses, ela, numa noite de descanso, bem preparado, ela se vê desdobrada, os espíritos facultam a ela uma lucidez para ela voltar para o corpo, uma lembrança daquele encontro,
E isso foi bom para ambas as partes. Veja o ganho, que aí está dentro da característica do ganho das duas partes. É bom para Fábio que ele mata a saudade de Mercedes e descobre que o intercâmbio é real entre os que já partiram e os que vão partir. Para Mercedes, o ganho é maior ainda, porque na manhã seguinte, você imagina o que é que essa mulher não vai sentir de alegria. Ela vai acordar e vai dizer, meu Deus, eu estive com o Fábio essa noite. Vi Vai nitidamente, pensar ele que é está muito sonho. bem. Isso. Mas como ela levava dos conhecimentos espíritas do marido, ela vai dizer, foi um desdobramento. Não tenho certeza que eu tive com o Fábio. Então, foi muito enriquecedor. E também existe um terceiro fator, que é o merecimento. Fábio tinha merecimento para isso e Mercedes oferecia as condições. Eu me permito aqui, sob forte emoção, perceber Olindina sentado à sua direita naquela cadeira. Estou vendo a querida companheira daqui sentado na cadeira aí à sua direita. Faz um aceno, sempre sorridente, a nossa eterna adolescente. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Marcel. Diga, Pajinho. Tudo bom? Bem-vinda, viu, Ana Teresa? Bem-vinda. Marcel, quando você falou que Fábio ele não é completista, eu fiquei aqui, eu fiquei pensando aqui, eu falei, mas ele demonstra que foi um indivíduo que, né, que fez por merecer, em função de tantas as suas atitudes, que parece que dos 5 desencarnados, ele que está em melhores condições. Inclusive, esse fato que aconteceu aí, da esposa ter ido, é justamente em função desse merecimento dele. E em que sentido você diz que ele não foi completista? A tarefa dele encerrou-se um pouco cedo. Fábio não estava partindo idoso. Dá-se a entender que ele partiu numa meia-idade. Para podermos presumir aí um homem de seus 40 para 50 anos de idade já partindo da Terra. Primeiro porque se tinha filhos muito cedo naquela época. Olha o contexto do livro. O Pobreza da Vida Eterna é um livro de mais de 70 anos atrás. Então, se presumir que ele desencarnou ainda jovem. O bacilo de Koch apareceu como resgate daquela dívida lá do passado, quando ele e o pai estiveram reencarnados numa fazenda escravocrata, ali mesmo na região fluminense, região do estado fluminense, que era o estado do Rio, o estado da Guanabara, depois passou a ser estado do Rio de Janeiro. Então, tudo isso me dá a ideia, é uma suposição, porque eu não tenho uma informação correta. A informação dos completistas está em Missionários da Luz. Eu sou de imaginar que ele não foi um completista. A tarefa dele não foi completada porque já estava prevista que o bacilo de Koch se encerrasse a tarefa dele, a fim de mais tarde ele voltar para uma tarefa mais ampla, mais dilatada, que não pôde fazer naquela, cuja desencarnação foi bem cedo, não prematura. Ela foi prevista dentro do prazo, mas ele foi numa idade em que poderia render muito mais. Não foi porque existia uma dívida muito grosseira, muito grotesca, hedionda, que são os crimes que ele havia cometido na senzala, que reclamavam o competente resgate. É só uma especulação de natureza pessoal. É porque, na verdade, eu entendo completista justamente nesse fato que você falou. Você completou o que tinha que completar. Você fez o que tinha que fazer. Dentro da sua limitação, você concluiu o que tinha que concluir. Então, nesse sentido que eu percebo que ele foi completista. Porque ele não pode fazer mais nada do que poderia. Né? Sim, seu raciocínio tem lógica. É que a expressão completista, conforme está delineada em Missionários da Luz, dá a entender que você vem com um vasto programa de trabalho para a Terra. Então, nesse sentido, eu situaria Divaldo Franco.
Divaldo não só fez tudo o que tinha que fazer, como recebendo moratória, ele foi além dessa atividade. Divaldo foi além do que foi planejado. Chico foi além do que foi planejado. Dona Ivone foi além. Então, Eurípides Barçanufo saiu da Terra com 38 anos de idade, vítima da influenza, uma idade muito jovem, 38 anos de idade. Então, ele era um completista, mas o nível evolutivo de Eurípides foge dos parâmetros humanos, né? Eurípides mantinha contato com Jesus, com Maria de Nazaré, com vultos célebres da Bíblia, ele recebia comunicações de São João Evangelista, Martinho Lutero. O missionário, ele criou uma situação que o concurso completamente foge do nosso parâmetro. Estamos falando de espíritos ainda vinculados às querelas terrestres, aos conflitos humanos. Tudo que eu estou dizendo aqui é especulação. Aceito que seu raciocínio tem absoluta lógica. É provável que seja mesmo. Marcelo, boa Gente, noite. nós temos 15 minutos. Boa noite, amigo. Oi, Ana, tudo bom? Prazer em Boa revê-la. noite, querido. Prazer Grande em Jairo, revê-lo. vamos aí, meu filho. Amigo, analisando à luz de tudo que você expôs, fica claro, pelo menos para mim, que nosso amigo Fábio, né, ele deixa clara a mensagem, né, por tudo que ele passou e aquele histórico relatado anteriormente sobre a última reencarnação e o que ele passa agora como resgate. E embora, ao meu ver, ele não tenha esse nível de conhecimento tão elevado, mas espiritualmente ele demonstra selo, ele deixa bem claro para a gente que vale a pena realmente sofrer esse sofrimento pelo resgate, não é? E ele demonstra também e busca justamente como é que eu poderia dizer? Esse afago, digamos assim, da providência divina, porque ele conseguiu, né, em vida, preparar todos, mas ele está sendo justamente agraciado agora, por conta de tudo que ele fez, né, para ter essas benesses, digamos assim, né, da equipe espiritual que o assiste. É mais ou menos isso? Sim, no momento que você tem um técnico do quilate de Jerônimo se responsabilizando por sua desencarnação e da maneira com que ele atuou no momento da liberação do espírito do corpo, sem sombra de dúvida que Fábio goza de prestígio, goza de méritos e de reconhecimento no mundo espiritual que avalizaram que Jerônimo descesse à Terra para se preocupar com aquela desencarnação. Porque grande parte das desencarnações, elas obedecem princípios meramente físicos da lei. Elas ocorrem naturalmente, sem acompanhamento espiritual. As tragédias, os acidentes, a bala perdida, a morte por câncer, a doença lentamente que vai lhe esvaindo, o indivíduo se libera dali, muitas vezes não tem mentor nenhum ao seu lado. Você se libera sozinho, fica perdido, desorientado, você sai do ambiente, sai caminhando pelas ruas achando que está encarnado. Há milhares de desencarnações assim. O indivíduo se libera do corpo e sai zanzando pela rua, estranhando por que é que ninguém o vê, por que é que ninguém o escuta. Ele vai a uma lanchonete pedir um cachorro quente, não é servido. Ele pede um cigarro para fumar, não é visto. Aquilo vai alienando ele. Isso torna multidões de seres que trafegam pelas ruas completamente errantes, equivocados, sem saber que desencarnaram. Poderíamos dizer, então falta a esses espíritos a misericórdia de Deus? Óbvio que não. A misericórdia de Deus paira sobre todos, mas a misericórdia de Deus atinge quem tem mérito. No restante, quem é que atinge? É a lei. A lei tem mecanismo para responder a todos os níveis evolutivos. Na medida que eu evoluo pelo trabalho do bem,
eu me destaco pelos sacrifícios, pelas renúncias, o mundo espiritual me faculta mais ampla assistência. Porque quanto mais eu me aprofundo numa questão espiritual, mais vulnerável eu fico. Se o mundo espiritual não me der assistência, não me der escudo, as trevas podem me derrubar. Eu chamo aqui a atenção para esse último depoimento de Divaldo, gravado numa entrevista de 52 minutos, agora no Paraná, em março. Ele dizer que foi atacado por espíritos vingativos a ponto dele ficar desorientado para fazer a conferência. Você pergunta, Joana de Anjos estava onde? Bezerra de Menezes estava onde? Cadê Vitor Hugo? Cadê Amélia Rodrigues? Cadê essa teia de espíritos nobres que escreve por ele? Deixaram que o homem já tem 92 anos, com 3 hérnias de disco, vai fazer uma conferência no Paraná, e é atacado por espíritos das trevas. Ele ficou tão aturdido que disse que ele entrou no carro do Adriano, praticamente semi-incorporado, com a mente aturdida de pensamentos que os espíritos inferiores diziam a ele, palavrões impublicáveis, um homem sensível aquele. Aí o que é que ele recorreu? Ele recorreu a Jesus no diálogo. Foi que ele disse, Senhor, a tarefa é tua. A tarefa não é minha, não, é tua. Eu sou apenas um servo da causa. Se não tiveres misericórdia de mim, misericórdia do público que vai me ouvir. Tem 10.000 pessoas para me ouvir. Ou seja, cuida desse povo que eu trouxe a mensagem para ele. Tu sabes que te amo. O mestre manda um dos servidores mais destacados da Federação Espírita do Paraná. Uma entidade tão nobre que era um foco de luz, não tinha forma humana. Quando a entidade se acercou, espancou as trevas foram diluídas, as sombras saíram, Divaldo pôde realizar o trabalho. Aí é um material, Jário, que serve para nossa reflexão. Por que é que os médios venerandos, dedicados, não estão blindados pelo mundo espiritual contra o assédio das trevas? Porque nós temos ainda nossa parcela de inferioridade. O trabalho, nenhum trabalho me dignifica. Eu é que dignifico qualquer trabalho pela maneira como me comporto dentro dele. Preferível é um garçom ou um gari e honrado, cumpre com seu dever, servindo ao cliente ou varrendo as ruas, do que um presidente da República psicopata, ou um papa louco, ou um presidente amalucado de uma empresa. Não é o trabalho que lhe distingue, é você que dignifica o trabalho pela maneira que está dentro dele. Então, o médium, o orador, o palestrante, o evangelizador, o servidor do bem, tem ou não religião, que se destaca no bem, ele é credor de uma assistência durante a vida e a morte. Porque ele se desgasta como uma vela para acender claridade na noite escura da alma. Chico Xavier, quando perguntou a ele, Chico, como é que você definiria a mediunidade? Chico usou uma metáfora. Mediunidade, para mim, é uma vela acesa colocada nas costas de um sapo. O sapo sou eu. A vela é a mediunidade. Nossa, como dói quando a parafina quente desce, escorregando pela vela, que atinge o couro do sapo. Então eu tenho que andar no brejo bem devagar, com muito cuidado, para a vela não cair das costas. Porque se ela cai na água, a água apaga a chama e o brejo entra no escuro. Mas como dói quando eu me movimento e a parafina quente desce e queima minha pele. Mas Chico levou a mediunidade até o barbante acabar. Quando o barbante acabou, ele subiu para as regiões felizes. Quem está disposto a pagar o preço que Chico pagou? Quem está disposto a pagar o preço que Divaldo está pagando? Que Julinho pagou? Que Dona Ivone pagou? Que Eurípedes Bassanufo pagou? Ainda somos muito primários nesse campo. Fábio fez o que pôde durante a vida, mas era um espírito endividado. Vinha de uma reencarnação
violenta, onde foi escravocrata desumano, mergulhou na mediunidade, teve família, teve ajuda do pai que estava desencarnado, e tanto se dedicou, e tanto se destacou no trabalho do bem, que o alto não o deixou desamparado na desencarnação. Levou a ele, no mínimo, um amparo. O nosso querido saudoso Francisco Bispo dos Anjos, Chico Bispo, foi assistido por Bezerra de Menezes. Eu estava em Recife, quando ele desencarnou aí em Salvador. Bezerra, mas Chico não se furtou de ficar 30 dias desorientado. Por quê? Porque Chico Bispo desencarnou com Alzheimer. E mesmo chegando no além com a assistência do Dr. Bezerra de Menezes, ele diz na carta dirigida à sua filha Eliane Bispo, hoje presidente da Federação Espírita da Suíça, carta que eu li, e que ele ficou 30 dias desmemoriado no além, não reconhecia ninguém. E ele diz, ainda era resgate de uma existência anterior a essa, onde me caracterizei por certos abusos da inteligência. Ele precisou de um mês no além para resgatar. Então, se vê, a desencarnação é uma cirurgia complexa. Que nos preparemos para ela, já em vida, absorvendo o máximo da feira do que prepara para morrer bem. Obrigado, amigo. Marcel, ainda dá para uma pergunta? Dá, mulher. Dá? Olha, tem aqui uma fala de Fábio com Mercedes, que ele diz assim, tenha coragem e não desfaleça. Logo que possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assistir-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Como é que é esse retorno dele, Marcel, por favor? Ele não tem as tarefas a cumprir, não tem trabalho a desenvolver, inclusive em outras esferas. Como é que ele estava assim, fazendo alusão a quê mesmo essa volta? Olha, essas palavras aí eu as interpretei como excesso de afetuosidade. Ele dizer o que disse para Mercedes são palavras de esperança. Retomar o lugar. Não, ele não vai em sentido literal, ele não vai tomar o pé da letra, né? Ninguém vai voltar depois da morte para tomar o lugar da maternidade, da paternidade, dirigir a família. Seria uma tirania espiritual. Não. Você volta de vez em quando ao ninho familiar, você inspira um filho, você orienta a companheira ou companheira no momento de loucura, no momento de impaciência, você auxilia um neto, você dá um toque aqui, inspira acolá, mas você tem 1000 atividades, porque cada um desses seres que você volta ainda para inspirar tem guias espirituais, que não é lícito que você passe por cima dos guias. Porque meu pai e minha mãe não são meus guias espirituais, né? Eles foram meus pais materiais, eles me deram um vaso físico, mas eles não são meus guias. Que eles podem voltar onde eu estiver para me dar uma dica, um conselho, uma orientação, eu acho isso tão válido, porque eles faziam isso em vida. Agora eles não podem mais assumir o papel, nem tomar o lugar do meu guia espiritual, porque a benfeitora é que orienta a minha atividade. Eu estou vinculado a ela. Agora, pai e mãe no além é um suporte a mais. Na hora da dor, do sofrimento, eu oro a Jesus, ele pode mandar um ou outro para me consolar, para me segurar as lágrimas, para me sustentar na fé. Mas eu não posso abrir mão da benfeitora que orienta meu trabalho doutrinário e mediúnico. Assim é Joana para Divaldo, assim foi Emmanuel para Chico, assim foi Estevão para Julinho, assim foi Vicente de Paulo para Eurípedes, assim foi Charles para Ivone. Então, para mim, são frases de efeito que Fábio utilizou para acalentar o coração sofrido da companheira na Terra. Ok, obrigada. Pronto, Benito, é com você. Boa noite a todos, boa noite, Ana Pécia. Boa noite, querido. Temos ainda mais 2 minutos, mas se você quiser proferir a prece de encerramento, fique à vontade. Gostaríamos de orar, então. A nossa Adelaide abriu com a prece.
e gostaríamos de rogar a Jesus, divino amigo das nossas vidas, o incondicional pastor das ovelhas tresmalhadas de Israel. Apiada-te de todos nós. Orienta-nos no bem. Dai-nos os horizontes vastos do conhecimento espírita, libertador e esclarecedor. Olha por esta terra sofrida, em que milhares de vidas já se desprenderam da força do coronavírus, e outras tantas se desprenderão nos próximos dias, retornando ao mundo espiritual, Deus sabe em que condições. Que benfeitores e amigos, situados na vida maior, possam acolher estas vidas que vão se desprender, as levando ao descanso, ao repouso, ao refrigério, e as esclarecendo no momento próprio de que se libertaram do fardo material, e agora são pássaros livres da gaiola de ossos, a empreender voo para o conhecimento e para a plenitude. Muito obrigada, Senhor, por esse encontro de almas, corações e de mentes, no estudo que prossegue agora de forma virtual, até que, sob as suas diretrizes, possamos nos encontrar de forma presencial, nos demorados abraços e afetos, matando as saudades dessa distância. Muito obrigada, Senhor, despede-nos em tua doce paz. Que seja assim. Vão com Deus, o Senhor acompanha a todos.